Olá, queridos, Pastor Fausto aqui, esse é o canal Amigo de Deus e o vídeo hoje está muito bom. Vamos lá, estou animado, estou empolgado. Existe livre arbítrio? Então vamos lá, vou confessar algo, esse é o primeiro vídeo que eu tive que gravar, depois apagar e gravar de novo, porque algumas coisas estavam no meu coração e eu quero expressar isso da maneira mais clara possível. Inicialmente já quero dizer para você que todas as vezes que você pegar um termo que não é bíblico, isso vai gerar sempre uma controvérsia, uma polêmica, uma divergência ali de opinião. Então eu preciso trazer, esse tema à luz das Escrituras. Eu começo aqui com Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Ai, cadê o nosso livre-arbítrio? Se Deus opera em nós o querer e o efetuar. Posso falar também em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas são todas. Tudo é para a honra e glória do nosso Senhor, que tem o controle de tudo. Vamos lá, exemplos práticos da Bíblia. Moisés ele vai, debaixo de uma direção de Deus, interceder ao faraó para que o povo pudesse cultuar ao Deus de Israel, para que o povo fosse liberto da escravidão do Egito. E Faraó diz o quê? Pode ir. Faraó entende, ele compreende aquele pedido de Moisés. Mas a Bíblia diz que quando Moisés sai da sala de Faraó, Deus endurece o coração de Faraó, porque Deus queria mostrar aqueles sinais poderosos. Qual é o livre-arbítrio de Faraó nessa situação? E isso não acontece com o faraó apenas uma vez. Deus vai endurecendo o coração dele, porque Deus queria liberar sinais e sinais e sinais e tirar o povo do Egito através daqueles milagres que iriam glorificar, ao Deus Todo-Poderoso. Vamos lá, cadê o livre-arbítrio de Jonas? Quando Deus diz: Jonas, você é o pregador de Nínive. Algumas pessoas dizem: se você não fizer, Deus vai levantar alguém para fazer no seu lugar. E Jonas, que disse: não vou viver o meu propósito, não quero ser um pregador. O que Deus disse? Tudo bem, desculpa aí, Jonas, vou levantar outra pessoa. Não, Deus fica ali, até o coração de Jonas mudar e ele aceitar, e Nínive ser salva através da vida dele. As pessoas que têm unção, que têm um propósito muito forte, muito claro dentro do seu coração, são pessoas que têm uma compreensão do poder de Deus. Isso acontece com Abraão, pai da fé. Veja aquele momento em que Abraão está caminhando com Ló, e Ló é um cara que não tem esse senso de propósito tão claro. É um assunto para um outro vídeo, mas a família, biblicamente, é algo que está alinhado com o propósito, tá? Por isso, quando disseram para Jesus, seus irmãos, sua mãe está lá fora, sua família está lá fora, ele disse: não, minha família está aqui nessa mesa fazendo a vontade de Deus comigo. Família está ligada a propósito, parentela está ligada a uma questão sanguínea. Então Deus diz: Abraão, sai da tua parentela, porque Deus já havia direcionado a família de Abraão para a terra da promessa. A parentela, de Abraão para a terra da promessa, e a parentela de Abraão, com aquele vínculo sanguíneo, para num determinado lugar. E Deus chama Abraão para seguir. O sobrinho de Abraão vem junto. Eles crescem, prosperam muito, debaixo da bênção que estava sobre a vida de Abraão, e eles têm que se separar, porque os pastores deles estão brigando ali, tem muitos animais. E olha que interessante, isso parte de Abraão. Eu sei que às vezes a gente olha para esse texto, eu mesmo já ministrei sobre isso, sobre a desonra de Ló, mas isso, a ideia parte de Abraão. Abraão chega e diz: olha, Ló, tá tudo certo, não tem problema nenhum. A gente precisa se separar, prosperamos demais, e pode escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Olha a consciência de Abraão. Ele sabia que não tinha decisão. Quem vive o propósito de Deus não tem escolha. A vontade do Senhor vai te pegar e ela vai se cumprir. Abraão diz: quem tem escolha é você, que é parentela, que não tem um senso de propósito, porque eu não tenho escolha, eu vou viver o que Deus tem para mim, então você vai lá e escolhe. Se nós podemos dizer que há um livre-arbítrio, isso é para pessoas que não têm
um senso muito claro, né, de propósito, de unção e de vida com o Senhor, porque livre-arbítrio deveria ser usado, se for usado, apenas para questões triviais. É como se na sua próxima refeição você fosse colocar o arroz em cima do feijão, o feijão em cima do arroz. Porque para as coisas de Deus, o que Deus quer fazer, Ele vai fazer através da sua vida. Talvez você pense assim, mas porque, né, nem todo mundo vive o propósito, porque nem todo mundo alcança, né, essa vontade de Deus, porque nem todo mundo vive, né, aquela predestinação que as cartas de Paulo falam para que nós possamos alcançar a vida de Cristo, o caráter de Cristo. Mas olha, porque Deus disse, eu quero que você preste muita atenção nisso, Deus disse que existem vasos de honra e vasos de desonra. Deus permite, né, a obra dele nesses dois vasos e nos ensina das duas maneiras. Que livre-arbítrio Judas tinha, Judas Iscariotes. Jesus mesmo disse, Senhor, aqui estão aqueles que o Senhor colocou nas minhas mãos, nenhum deles se perdeu, a não ser Judas, porque a tua palavra diz que um deles tinha que se perder, então ele se perdeu, e se perdeu debaixo da vontade do Senhor. Judas tinha opção? Não, ele tinha que cumprir as escrituras e aconteceu daquela forma. Talvez você diga, mas não é justo. É a crise de Paulo que chega à seguinte conclusão: nós, como vasos, não podemos questionar a obra do oleiro. Nós não temos a sabedoria, o entendimento e a profundidade para entender os processos e os propósitos da parte do Deus Todo-Poderoso. Existem vasos que foram levantados nessa terra como vasos de desonra, e vasos que foram escolhidos como vasos de honra. Que opção Paulo tinha? Porque Paulo dizia, ai de mim se eu não evangelizar. Porque antes de Paulo se converter, Jesus, quando vai conversar com Ananias, diz, Paulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu evangelho. Paulo é para mim um vaso escolhido e ele vai padecer por mim. Jesus já sabia o que iria acontecer com Paulo, mesmo antes de Paulo começar a desenvolver e aceitar o ministério que havia para ele. Viva o propósito que Deus tem para você. Entenda que Deus tem um controle de absolutamente todas as coisas. E Ele opera tanto querer quanto efetuar. Toda a honra e toda a glória sempre serão para Ele. Nós vamos ver livre-arbítrio, talvez de uma forma mais clara, em pessoas que estão em apostasia, que estão distantes da vontade do Senhor. Nós vemos isso na vida, muito claro na vida de Saul. Saul começa a se perder, ele começa a tomar uma série de decisões erradas, até o momento em que a unção, o favor e a mão do Senhor saem completamente da vida dele, e ele passa a tomar suas próprias decisões, ele vai caindo cada vez mais, ele vai se perdendo cada vez mais. Deus tem uma rejeição em relação a ele, ele se torna um vaso de desonra, um vaso de desonra. Porque os vasos de honra que Deus levantou nessa terra, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que está acompanhando esse vídeo, que você é um vaso de honra, você não tem opção. Viva o seu propósito, aceite o seu propósito. Quebrantamento, né? Deus não resiste a um coração quebrantado, quebrantamento não é choro. Quebrantamento é o quão rápido você aceita o que Deus deseja fazer através da sua vida. É como o vaso que aceita ser quebrado e feito novamente se for necessário. Mas ele quer ser o que o oleiro deseja que ele se transforme nessa terra. Senso de propósito, por exemplo, que culpa Jó teve do que aconteceu? Mas Jó tinha consciência que a vida dele estava nas mãos de Deus, que não dependia dele. Quando a mulher dele olha para ele e diz, Jó, você tem o controle da sua vida, amaldiçoe Deus e você vai morrer. Ele diz, mulher, você não sabe o que você está dizendo. Deus dá, Deus tira, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo Deus. Deus faz uma aposta, um combinado com o diabo, e por causa disso,
todas aquelas situações terríveis, morte de filhos, enfermidade, perca financeira, perca profissional, toda aquela situação acontece com Jó. Mas ele era um homem que estava disposto a aceitar o que Deus tinha para a vida dele. Não quer dizer que seja fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas vale muito a pena viver o que Deus tem para nós. Amém, querido? Pense sobre isso, medite sobre isso. Eu tenho certeza que Deus vai esclarecer muitas coisas aí no seu coração através, do conteúdo desse vídeo. Espero ter ajudado você. Todas terças e quintas tem um material novo aqui no canal. Já tem muito material aí sobre muitos assuntos. Então, seja você também um amigo de Deus. Forte abraço. Deus te abençoe.